Olá, eu sou a Michelle Brito e nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre as principais maneiras e técnicas que eu utilizo quando eu preciso aprender uma nova tecnologia. Desde que eu comecei a estudar programação, eu fui criando um método próprio, e aprimorando cada vez mais este método. E conforme então você vai aprendendo as coisas e aplicando o seu próprio método, isso torna-se algo natural. Então, neste vídeo de hoje eu vou falar para vocês um passo a passo bem simples e que vai ajudar bastante quando vocês precisarem aprender uma nova tecnologia. A primeira coisa que você precisa fazer é entender qual que é a sua melhor dinâmica, qual que é a melhor maneira que você tem de focar toda a sua energia. Então, no meu caso, desde a época da faculdade, eu sempre preferi e tive mais facilidade no foco através da leitura. Então, quando eu quero aprender algo novo, eu sempre procuro livros, artigos, blog, qualquer outro tipo de coisa, que seja pra gente ler. Por quê? Porque pra mim, essa é a maneira que mais funciona. É quando eu consigo focar mais, conforme eu vou lendo, montando o esquema na minha cabeça. E as coisas começam a fazer sentido. Porém, eu conheço pessoas que odeiam estudar através da leitura. Consegue aprender algo apenas se assistir aulas ou assistir vídeos, através de imagens, esquemas. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é te analisar e entender qual que é a melhor maneira, qual que é a melhor dinâmica que você tem que aplicar para aprender uma nova tecnologia ou aprender qualquer outro tipo de coisa. Assim, você vai conseguir facilitar o seu aprendizado. Mas é claro, eu não posso ficar apenas focada na leitura, porque isso vai afunilar e vai limitar um pouco. O que eu tenho que fazer? O meu principal meio é a leitura, porém eu tenho que complementar com as demais maneiras, as demais mídias que a gente tem hoje, como por exemplo videoaulas, áudios, para complementar aquela forma com que você consegue se focar mais. A segunda coisa é construir uma base sólida daquilo que você quer aprender. Seja uma nova linguagem, ou seja um framework, um banco de dados. Antes de começar a utilizar, seria o ideal você conseguir construir uma base teórica daquilo, onde você vai aprender como que funciona, para que serve, qual que é o principal objetivo daquilo, onde você pode aplicar. Porque muitas vezes, principalmente com a correria do dia a dia no mercado de trabalho, a gente tem que aprender coisas o tempo todo, só que a gente tem que sair aplicando, não tem tempo para aprender aquilo a fundo. E talvez quando a gente vai precisar resolver outro problema, a gente poderia ter utilizado uma tecnologia que a gente já viu antes, só que por não ter aprofundado, não ter entendido certo os contextos que ela pode ser aplicada, então a gente acaba se perdendo. Depois então que você tiver esse conhecimento sólido, vamos imaginar no cenário ideal, que é onde você não tem aquela pressão de já sair aplicando, você consegue então absorver essa teoria, você precisa começar a colocar aquilo em prática. Por quê? Porque é muito importante e é o principal complemento do aprendizado. É quando você consegue absorver a teoria e colocar aquilo em prática para obter micros resultados. Talvez você não vai conseguir fazer algo grande de uma vez, mas conforme você vai aprendendo, você vai aplicando aquilo na prática, vai obtendo micros resultados e assim sempre você vai conseguindo aumentar a sua carga de aprendizado. E quando você está dentro de tecnologias, a gente nunca aprende só uma linguagem, só um banco de dados, só um cenário de arquitetura. É tudo muito abrangente. Então, quanto mais você conseguir absorver de conhecimento, colocar aquilo em prática e fixar isso na sua cabeça, melhor você vai conseguir ser um desenvolvedor e solucionar principais problemas que você vai se deparar aí ao longo da sua carreira no mercado de trabalho ou no seu próprio negócio como freelancer ou talvez num curso da faculdade ou seja onde for.
Outra coisa que eu faço, conforme então eu vou estudando a parte teórica, vou aplicando aquilo na prática, vou gerando micro resultados, eu vou criando um fluxo daquilo na minha cabeça. Mas não basta apenas na minha cabeça. Eu tenho que colocar isso, expressar de alguma maneira. Pode ser, por exemplo, anotações, você fazer esquemas no papel mesmo, começar a escrever textos daquilo, escrever um artigo e até publicar esse artigo. Isso é muito importante, por quê? Porque você vai ter que ir reunindo, né, todas as informações que você adquiriu e tentando conectar uma coisa com a outra, e assim as coisas começam a fazer sentido. E quando isso faz sentido, você monta esse fluxo na sua cabeça e você realmente conseguiu entender como que aquilo funciona, como que você vai aplicar aquilo no seu dia a dia para solucionar determinado problema, e isso faz com que você se torne cada vez mais um programador melhor. E a última coisa, depois então que você vai aplicando este método, né, próprio, que você mesmo vai analisando ali, você precisa ir fazendo os ajustes, ver o que está funcionando, o que não está. É preciso testar inicialmente. Se você não tem essa técnica, é preciso primeiro, eu vou tentar com a leitura, talvez com a leitura não deu certo, eu vou então focar nos vídeos, eu vou focar em blogs, em textos, em artigos. Então você tem que experimentar para ver qual que vai ser a sua melhor dinâmica. E sempre fazendo então esse passo a passo, conseguindo uma boa base teórica, depois fazendo os micros resultados na prática, criando o fluxo, né, do processo como um todo, né, da tecnologia, ou seja, o que for que você estiver aprendendo como um todo, e sempre ir aprimorando a sua dinâmica. Isso é muito importante para você ir ajustando e vendo o que está funcionando para você e o que não está, e pegar esses pontos que não estão funcionando e tentar melhorar. Porque assim, o método que você está criando de aprendizado sempre vai ficar cada vez melhor, mais aprimorado. Então você vai entrando nessa dinâmica, nesse contexto de aprendizado. O principal que sempre que as pessoas vêm me perguntar como que eu foco, como que eu aprendo, primeiro, analise você. Qual que é a forma que você consegue se focar, que você consegue absorver mais o conhecimento, criar fluxos, entender o cenário. Na hora que você entender isso, aí você começa a aplicar isso, colocar em prática, combinando teoria com resultados práticos para você ter micro resultados, e assim você sempre vai aumentando a sua carga de aprendizado e, é claro, sempre vai se tornando um melhor desenvolvedor ou qualquer outro tipo de profissão que você tenha, certo? Então, pessoal, essa é a minha visão, né, e o meu método que eu apliquei comigo mesma para me aprender tanto Java, Spring, Angular ou todas as tecnologias que eu trabalho hoje, e também todas as tecnologias que eu tenho que aprender no meu dia a dia. Porque como dev, cada dia a gente tem problemas diferentes para resolver, e a gente tem aí um mar de tecnologias esperando para a gente explorar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês também têm algum tipo de método legal que querem compartilhar com a comunidade, poste aqui nos comentários para a gente também conhecer, certo? Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!